Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Surini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia política em Platão. Vamos lá então? Pessoal, é o seguinte, quando nós falamos de política, eu sei que na sua cabeça mais imediata, a gente discute elementos da corrupção, vem Dilma Rousseff na sua cabeça, Michel Temer, o Jairzinho, então vem elementos desse tipo na sua cabeça. Só que a gente vai agora, pequenos, elevar um pouquinho a reflexão sobre política no campo da filosofia e da ciência política, ok? Resgatando a palavra política, você sabe que a palavra política, o termo, ele vem lá de polis, uma referência a polis. Polis era a cidade-estado grega, Esparta, Atenas, Mileto, Corinto, Eleia, que não tinha uma hierarquia onde você tinha, por exemplo, uma colocação em que o Estado é soberano ao município, igual que a gente tem hoje, Na verdade, a cidade ela era Estado, por isso o termo polis. Então, falar sobre política era necessariamente falar sobre polis. Daí as expressões politicós e politiquê. Professor, o que é politicós e politiquê? Pessoas, basicamente, em uma tradução mais simples, seria aquele que é da cidade e a arte de governar a cidade. Então, a palavra política ela foi usada desde a Grécia Antiga numa referência clara a aqueles que são das cidades discutem sobre a cidade. Então é a arte de discutir sobre a polis por aqueles que moram na polis, ok? Daí vem a grande distinção da gente fazer aqui a filosofia versus a ciência política. É discussão antiquíssima essa, Filosofia é a mesma coisa que ciência, professor, e tal. Não é esse o nosso primeiro mote para a gente poder indagar aqui, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, pequenos? A filosofia política, se a gente fosse diferenciar filosofia política de ciência política, eu colocaria como a principal diferença o método. Porque a filosofia política, ela parte de um pressuposto filosófico, uma reflexão sobre o poder, obviamente, mas sobre o ser humano, majoritariamente. Porque quem vive na polis é o ser humano. O ser humano é um animal político, o zoon politikon. Então pensar na polis é necessariamente pensar em que tipo de ser humano habita a polis. Então a filosofia política ela parte de um pressuposto, o ser humano é assim, logo a polis deve ser assim, 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 assado. Deu para entender? No campo da ciência política, pessoas, a gente não tem essa muita... tudo bem que a gente passa. Teoria e prática são elementos que acabam se encontrando a todo momento. Mas a ciência política está mais preocupada com procedimentos, com o sistema, com a estrutura do governo. Então vamos lá. Quem pode ser eleito, quem não pode, o que é o sistema majoritário, o que é o sistema proporcional, como é que o vereador é eleito, quais são as atribuições do poder executivo, legislativo e judiciário. Então a ciência política, eu diria que ela é mais prática. E a filosofia política, eu diria que ela é mais teórica. Apesar de, volto a repetir, filosofia e ciência, teoria e prática, elas estão em constante diálogo entre si. Tudo bem? Por isso que nesta primeira aula nós vamos fazer um sobrevoo e a ideia é falar sobre Platão. Mas eu não poderia falar sobre Platão sem passar necessariamente por um sobrevoo daqueles que são os clássicos da Grécia Antiga, da Antiguidade. Então os pré-socráticos, os sofistas, eu chego no modelo de democracia ateniense e aí eu vou lá conversar e dialogar um pouquinho com o tal do Sócrates, para a gente ver todo o legado que o Platão pega. Então vamos lá. Os pré-socráticos falavam sobre política, professor? Não. Os pré-socráticos, pessoas, não era a preocupação deles discutir sobre a polis. A preocupação dos pré-socráticos era discutir sobre a physis, a arquê, sobre o cosmos. Deu para entender, pessoas? Então a preocupação dos pré-socráticos, você já está cansado de lembrar, a origem do universo, essa preocupação. Então a ideia que primeiro elemento deu origem à natureza, que primeiro elemento deu origem ao universo, e esse elemento está na natureza. Então você vai lembrar do Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes e por aí vai. Então esses caras, pessoas, são todos filósofos que estão pensando e apresentando arquês para tentar explicar a realidade. Então a preocupação deles é com a polis, professor? Não, não é. Mas eu diria que falar de política na filosofia política é falar de justiça. E se de alguma forma a gente pudesse falar dos pré-socráticos, o que seria justiça para eles, professor? De alguma forma, a relação de justiça
estaria muito ligado a uma concepção mais natural. A natureza é justa, né? A natureza ela se organiza da maneira mais justa possível. Então a planta fotossintetiza, a terra é como é, a água é como é, a chuva, a rua não chuva na fazenda, numa casinha de sapê, enfim. Os pré-socráticos relacionariam a justiça como algo natural. Professor, por que o senhor está destacando tanto isso? Porque os sofistas que aparecem pré-socráticos, eles mudam essa concepção. Os sofistas pequenos, eles olham para os pré-socráticos e fazem críticas a ele. Como assim eles ficaram pensando só na natureza? Não, a gente tem que pensar na polis, a gente tem que pensar, e aí que vem uma questão metodológica, pequenos, a gente tem que pensar de maneira retórica. Você lembra que os sofistas eram esses caras da arte da retórica, iam para a ágora, ficavam falando, defendendo suas teses, quando na verdade, pessoas, eles estavam defendendo interesses, principalmente daqueles que os pagavam para defender os pontos de vistas que eles defendiam. Mas a noção de justiça e de verdade muda. Por quê, professor? Porque se outrora, e é sempre bonito falar outrora, se outrora pessoas, os pré-socráticos valorizavam de alguma forma a natureza, os sofistas não vão valorizar uma verdade natural ou uma verdade fixa. Eles são relativistas, lembra? Então a verdade, a justiça é aquilo que a gente combina. O que é combinado não sai caro. Sabe essa noção? Então assim, o que é justiça? Os acordos convencionais que nós fazemos, as convenções sociais que nós fazemos. Essa é a justiça. Ok? E essa justiça, essa noção de justiça, pessoas, está muito presente na estrutura democrática ateniense. A democracia ateniense, vamos lembrar Drácon, Solon, Clístenes, que são legisladores que acabaram desenvolvendo de alguma forma o desenho institucional da democracia ateniense. Esses caras, eles fizeram um acordo. Esses caras, eles propõem uma condição, uma convenção, para dizer quem é que vai participar da política. E aí a gente chega naquela noção de democracia. O que é o democracia? A gente traduz como governo do povo, democracia, mas a palavra demo, Satanás, professor, Jair Bolsonaro? Não. Democracia, pessoas, a palavra demo não significa povo nesse contexto. Ela vem de 10, decágono, decênio, demo. Então vem de 10. Por quê? Porque a democracia, como é que se organizava na Grécia Antiga? Grupos com 10 pessoas, onde numa possível Assembleia Geral, cada demo mandava o seu representante, ok? Então nós tínhamos lá 500 demos, então tem 5.000 pessoas envolvidas aí, ok? Então vai ter assembleia, cada demo manda o seu representante. E aí na assembleia as pessoas falam, discutem. Dentro do demo você tem uma igualdade, dentro do demo você tem uma participação plena. Mas a questão era participar do demo, não era todo mundo que participava, pequenos. Então não participavam do demo mulheres, escravos, crianças e estrangeiros. Não participavam do demo esses caras. Então essas pessoas elas não participavam. Então tira aí esse percentual, quanto é que sobra, professor? 10, 15% da população. Tudo bem? É por isso, pequenos, que quando a gente vê a democracia ateniense, você tem evidente um critério para selecionar quem participa. E esse critério foi convencional, algo muito próximo do que os sofistas vão defender enquanto verdade. E o Sócrates é um cara que contraria os sofistas. Está conseguindo agora ver? Qualquer coisa, volta na aula do Sócrates, você vai pegar a referência que eu estou fazendo agora. Sócrates se opõe aos sofistas. Então, se os sofistas falam que a verdade é relativa, que a verdade ela não existe, Sócrates vai dizer, não, a verdade existe, a verdade é absoluta, existe uma verdade fixa. Então, não é possível que um modelo político se sirva de verdades aparentes, de verdades relativistas, de verdades dinâmicas, dirá Sócrates. É preciso ter critérios claros para poder objetivar quem participa da democracia. E esses critérios convencionais, na verdade, para Sócrates, não beneficiam a população e a democracia como um todo. Beneficiam os interesses de poucos. E esses interesses de poucas pessoas, esse critério, ele é muito ruim para Sócrates. É ruim esse critério. Por que é ruim, professor? Porque veja lá, é possível alcançar verdades universais, concorda? Isso é que o Sócrates coloca. A ideia de bom, a ideia de justiça. Mas não é qualquer um que alcança. Então o legislador, o magistrado, o político, dirá Sócrates, é alguém que precisa ser capaz de discutir sobre justiça, de discutir sobre o bem. O critério adotado para a democracia ateniense é um critério de classe, de convenção social, e não um critério de busca pela verdade. Então, o Sócrates, nesse exato momento, adota uma postura antidemocrática. Antidemocrática. Por quê? Porque o critério adotado para a democracia ateniense é um critério, para Sócrates, ruim.
que não valoriza o bem, o bom, o belo, as ideias universais. Um legislador precisa saber alcançá-lo. Não é todo mundo que alcança. E não é pelo seu dinheiro que ele alcança também. É aqui. Logo, o modelo democrático ateniense para Sócrates não serve, não presta. Ele se posiciona, então, de uma maneira antidemocrática. E essa antidemocracia vai estar extremamente presente na filosofia do Platão. Platão ele se dedica a escrever o livro A República, na verdade os 10 volumes, os 10 livros da República, e nós vamos tentar fazer um sobrevoo sobre esses 10 livros da República nessa aula, tá bom? E no livro A República, nos livros da República, o livro é a República, nos volumes do livro A República, Platão se dedica a escrever sobre o que se referia então à política ideal. Tá bom? E aí ele passa por vários caminhos, e aí chega naquilo que a gente já estudou sobre Platão, o mundo das ideias, mas agora a gente vai montar o quebra-cabeça completo. Porque naquela primeira aula sobre Platão, a gente discutiu a parte epistemológica dele, né, as principais ideias do Platão. Agora a gente aprofunda, e você vai ver que a relação política que Platão tem, ou a filosofia política que Platão tem, dialoga diretamente com a concepção dele. Por isso que eu deixo essas aulas para depois, porque agora a gente vai fazer vários remembers. A gente entrou agora nesse modelo rememberístico de revisões, ok? O Platão não escreve textos diretos, você sabe muito bem, o Platão escreve por diálogos. Então Platão poderia pegar um papel, uma caneta e escrever, olha, dirá Platão, a política, a justiça é isso aqui. Mas não! Por usar o método dialético, o que o Platão entende? Que ele precisa escrever de forma de diálogos. Então Platão se dá o trabalho de escrever a definição que ele entende que é o certo de algum determinado objeto de estudo, mas ele, ao mesmo tempo, se dá o trabalho de descrever o que o seu intelector, o que o seu interlocutor disse sobre aquele ponto, de maneira a contrariar ele. Então o livro do Platão, escrito por Platão, ele é complexo pelo simples fato de que, pequenos, às vezes você pega um trecho do Platão, lá na personagem Céfalo, que é o que a gente vai falar, por exemplo, e na verdade não é o que o Platão está dizendo, é o que Céfalo está dizendo, mas Platão se deu o trabalho de escrever o que Céfalo disse para contrapor o Céfalo, no movimento dialético, de diálogo, ok? Lembrar que dialética, nesse contexto da Grécia Antiga, significa majoritariamente diálogo, tudo bom? Então Platão faz isso. Começa lá então o livro A República, ele está conversando com Céfalo, está refletindo sobre a questão da velhice, então Céfalo fala, olha, a velhice é muito boa, porque eu já me afastei das paixões da minha carne, eu posso agora pensar agora de maneira mais clara, então isso também é um pressuposto do Platão, né? Que o corpo é sempre ruim, bom mesmo é o cérebro, bom mesmo é a alma. E aí o Céfalo vai lá e eles estão discutindo sobre justiça, e Céfalo dá a primeira definição de justiça. O que é justiça, Céfalo? E Céfalo fala, justiça é dar a cada um que lhe pertence. Como assim dar a cada um que lhe pertence, professor? É simples, se essa caneta te pertence, justo é eu devolvê-la para você. Mas aí Platão, que não está falando na personagem Platão, é Sócrates falando. Então vai lá Sócrates na boca do Platão, ou aliás, Platão na boca do Sócrates, e fala assim, mas Céfalo, diz Sócrates, vamos supor que eu tenha pego emprestado de você uma arma. E é justo então que eu devolva, porque afinal de contas essa arma pertence a você. Mas vamos supor que eu sei que você está passando por surtos psicóticos noturnos. Então à noite você acorda sonâmbulo, você tem um surto e sai quebrando tudo e tal. Se eu te der uma arma nessas condições, provavelmente você vai se matar. É justo que eu devolva essa arma então para você nessas condições? Aí Céfalo fala, não é justo não. Fala, então, justiça não é dar a cada um que lhe pertence. Aí vem Polemarco, filho do Céfalo. E Polemarco fala assim, justiça na verdade é fazer bem aos amigos e fazer mal aos inimigos. E aí Sócrates fala assim, bom, justiça é fazer mal, nunca seria justo fazer mal para alguém. Por mais inimigo que ela fosse, eu sei que dá vontade de dar na cara dessa pessoa. A gente vê um bolsominion falando, você fala, mas eu sei, mas o que Sócrates diria? Fazer mal nunca é justo. Então, é contraditória essa sua sentença, justiça não é isso. Chega Trasímaco. Trasímaco é um sofista. Então Trasímaco vem com toda a sua retórica e Trasímaco fala, olha, justo é a conveniência do mais forte. Ou seja, aquilo que convém ao mais forte, isso é justiça. E isso é muita cara dos sofistas, né? Então, ou seja, quem ganhar aqui ganhou, filho. Isso aqui é justo. E o Sócrates ironiza Trasímaco, fala assim, então o mais forte quando ele come um boi, é conveniente ao mais forte comer um boi. Então é conveniente a todo mundo comer um boi? É isso? Óbvio que Sócrates fez uma ironia, mas muito drúxula,
com o Trasímaco. Trasímaco se irrita e fala assim, aí, tá vendo o que você tá fazendo? Tá fazendo blá blá blá, rapaz. Eu tô falando uma coisa aqui, você tá distorcendo o que eu tô falando. Aí, Trasímaco define, justiça é ser injusto e não parecer ser injusto. Uma coisa é ser injusto e parecer ser injusto. E Trasímaco fala, tem gente que é injusta, mas não parece. E tem gente que não é injusta e parece. Então, talvez então a justiça é o parecer. Talvez então justo não é uma coisa, mas é a aparência. Puta, isso é muito sofístico. Isso é muito sofisticado, né? Isso é muito de sofista. Ou seja, vamos trazer uma para os dias atuais. Pessoas, alguém de repente comete um crime, mas não é pego. E aí, professor? Justo é... Isso é justiça. Fazer algo e não ser pego é justo, diria Trasímaco. Sócrates fica complicado. Sócrates, porque Trasímaco fala isso e vai embora. Então, no dia seguinte chega Glauco e Sócrates vai dialogar com Glauco sobre este ponto colocado pelo próprio Trasímaco. E Glauco coloca exatamente a questão do seguinte, né? A conveniência, que é essa questão que está colocada por Trasímaco, a conveniência da justiça é parecer, não é só o parecer valer a pena, porque Platão, o Sócrates fala, né? Mas parecer ser justo não é ser justo. Então, você mesmo já disse, a justiça não é, a essência da justiça não é parecer, é ser. Então, Trasímaco estaria errado, tecnicamente, para Sócrates. Mas o Glauco fala assim, olha, tem coisas que valem a pena. Então, precisa saber. Precisa saber. A gente sempre tende aos nossos desejos, diz Glauco. Então, a justiça, talvez, seja isso, né? Medir o que vale a pena fazer. Se o criminoso souber ou tiver a certeza de que ele não será pego, provavelmente ele cometerá o crime. E isso a gente está discutindo já na filosofia pós-moderna, mas o Glauco já tinha levantado essa intuição, e Glauco, agora Platão fala na boca do Glauco. Glauco vai contar um mito chamado mito de Giges. O que é o mito do anel de Giges, professor? Giges era um pastor, e aí ele estava indo para uma reunião de pastores para ir conversar com o rei, e aí fazer algumas reivindicações para o rei, e aí os pastores reunidos ali, quando ele está correndo, Giges cai num buraco, encontra um gigante, o gigante tem um anel, ele pega o anel do gigante, bota no seu dedo e vai correndo para a reunião. Mas no manusear do dedo, do anel, ele percebe que ao girar o anel, Giges fica invisível, e ao desgirar o anel, volta a ser visível. E aí Giges tem uma ideia. Ele vai até o rei, ele convence os pastores a mandar ele como representante. Ele vai até o palácio do rei, convence, corrompe a rainha, fica invisível, mata o rei e assume o trono. A provocação é simples, né? O que é que você faz quando ninguém te vê fazendo? Putz, isso é capital inicial, né? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Já pensou se você fosse a esposa do presidente e ninguém soubesse que você recebeu 89 mil reais em cheque? Ah, meu Deus! O que você faria se você fosse invisível? Então, Sócrates chega a uma constatação, olha, a reflexão é muito boa, mas então a gente precisa ampliar. Por quê? Porque a noção de justiça ela não é uma noção de justiça para o indivíduo. A noção de justiça é justiça para a polis. Então eu não posso pensar nas ações do indivíduo como algo justo. A justiça ela é mais ampla, ela tem que considerar o quê? Ela tem que considerar a polis, o conjunto da polis. Se a gente não considerar o conjunto da polis, a gente não vai definir o que é justiça. Porque eu faço uma coisa, você faz outra, mas isso não é a justiça. Isso são as conveniências do dia a dia. Agora, a justiça, para organizar a polis, ela depende da interpretação da polis. Não dá para falar de filosofia política sem considerar a polis. Então não dá para falar de justiça sem considerar a polis. Então a noção de justiça para Sócrates, na boca de Platão, aliás, ao contrário, Platão na boca de Sócrates, será a análise do conjunto da polis. E como é que é a estrutura da polis? Bom, a polis, dirá Sócrates, você tem 3 classes. Você tem os artesãos, os comerciantes, os trabalhadores, você tem os guerreiros e você tem os guardiões, que eles chamam, né, os governantes. Você tem os governantes, ok? Essas são basicamente as 3 classes sociais da antiguidade. Justiça de Sócrates é a harmonia entre as partes da cidade, cada um exercendo a sua função. É como se fosse um corpo, né? O dedinho, ele nasce para fazer uma determinada função. O dedinho nunca vai peristaltar.
igual ao movimento peristáltico do intestino. Por que não, professor? Porque não nasceu para peristaltar. Então assim, como é justo uma verdade universal, considerando o todo, então quer dizer que a justiça é a harmonia desse conjunto do corpo da polis. E aí Platão resgata uma das... resgata não, né? Apresenta, que a gente já viu, agora a gente vai discutir, apresenta a teoria da alma. Professor, o que é a teoria da alma do Platão? A teoria da alma, pessoas, a alma é dividida em 3 partes, razão, emoção e compulsão. E aí para Platão, pessoas, quem tem que comandar? Quem tem que comandar? A razão. Não é a coração, não é a compulsão. Mas... de maneira análoga, quem na sociedade representa a compulsão? Quem na sociedade representa a emoção? E quem na sociedade representa a razão? Para Platão está muito claro. Pegando essa estrutura da polis e pegando a teoria da alma, você chegou. Os trabalhadores representam a compulsão. Os guerreiros representam a emoção. E os magistrados, os governantes, representam a cabeça, representam a razão. O que é justo então, professor? Justo é cada parte da alma realizar na justa medida aquilo que lhe cabe. Justo é o governante governar, justo é o guerreiro proteger, justo é o trabalhador trabalhar. É isso. Pronto, acabou. Nossa, professor, então quer dizer que existe um lugar universal? E a gente alcançou a verdade universal das coisas, né? Ah, professor, mas então quer dizer que eu quero ser governante. Professor, eu acho que eu estou entendendo, eu quero ser governante. Não, não é assim, queridão. Por quê? Porque o que justifica essas diferenças é a desigualdade. Aliás, o que justifica a desigualdade na classe social é a diferença das próprias pessoas. E existem 2 tipos de diferenças para as pessoas. A diferença por convenção e a diferença por essência. A diferença por convenção é aquela que a democracia grega colocou, e os sofistas viviam colocando uma regra, um acordo, um combinado, acordos sociais que a gente segue. Mas não são essas diferenças que justificam as desigualdades. Para Platão, as diferenças que justificam a desigualdade é a diferença de essência. E aí ele conta o mito dos nascidos da Terra. O que é o mito dos nascidos da Terra, professor? Bom, diz que Zeus abriu a Terra para poder fazer o ser humano. E aí, ao abrir a Terra, os deuses tendo que fazer o ser humano, pegou um pouquinho de ouro, fez alguns seres humanos de essência de ouro, alguns seres humanos com essência de prata e alguns dos seres humanos com essência de bronze. Então, eu não sei se você percebeu, pequenos, tem gente que tem essência de bronze, tem gente que tem essência de prata e tem gente que tem essência de ouro. Um ouro será um dia um bronze? Jamais. E um bronze será um dia um ouro? Também não. Então, pessoas, o que justifica a desigualdade não é a condição social em que eu habito, mas é a condição essencial. Tem muita gente pobre que tem essência de ouro e tem muita gente rica que tem essência de bronze. O trabalhador, ele pode ser pobre ou rico, ele é bronze. O guerreiro, ele pode ser pobre ou rico, ele é prata. E o magistrado pode ser pobre ou rico, ele é ouro. E eu sempre gosto de lembrar essa série aqui, ó, esse quadro da Zorra Total, não sei se você lembra, né? A Lady Skates. Você lembra da Lady Skates? A Lady Skates, pessoas, era uma personagem que ela se envolveu com o senador então bancava ela financeiramente para não abrir o bico para ninguém. E aí a Lady Skates, ela passava vários quadros junto com o Chachichão. O Chachichão é essa pessoa aí do lado. O Chachichão sempre estava tentando emplacar. O Chachichão estava sempre tentando emplacar a Lady Skates na High Society. Mas qual que era a piada do quadro? Que a Lady Kate, por mais dinheiro que tinha, por mais granfina que ela fosse, granfina no sentido de financeiro, ela não conseguia emplacar na High Society. Você sabe por quê? Porque ela não tinha essência de ouro. Basicamente isso. Ela não conseguia. Ela sempre falou errado, ela não sabia usar o garfo e faca, ela não sabia conversar. Era essa a piada. Era rico, mas com alma de pobre. A pobreza saiu. Ela saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dela. Ok? É você, cara. É você na festinha de aniversário. Já sai procurando os brigadeirinhos. Você na festa de casamento. Cadê o docinho? Aí você leva uma bolsa, vou levar o docinho. Aí deixa eu levar pra minha mãe. Meu Deus. Sabe? Você pode tomar Activia, meu amor. Mas a hora que você tira a tampão do Danone, você lambe. É essência sua, querido. Sabe? Você pensa em chinelo. Aí você olha em chinelo, você já pensa que, ai, prego. Nossa, arrebentou o chinelo. Aí não joga fora não, vamos botar um prego. É isso. É você. É mais forte que você, entende? O que Platão está querendo dizer? Não é você que escolhe ser governante. Não é você que escolhe ser guerreiro. Não é você que escolhe ser trabalhador. É a sua essência que define. Não posso fazer nada. Ok? Professor, mas um depende do outro. Então vamos todo mundo agir de maneira harmônica, todo mundo participar, né, e tal. Platão fala não. Platão é um antidemocrático igual Sócrates. Mas a justificativa que Platão coloca, essa é mais elaborada do que Sócrates colocou. Porque para Platão,
Quando o povo assume o poder, ele abusa do poder. O povo não sabe dirá Platão, o povo não sabe lidar com o poder. Cuidado, hein? Eu não estou falando isso concordando com Platão, mas eu vou fazer uma narrativa agora só para você entender onde Platão estava querendo chegar. Quando o pobre chega no poder, ele faz pobrice, ele faz cagada, porque ele não sabe governar, professor. É burro, é imbecil, é idiota, é simples, não nasceu para isso. Vai querer então o quê? Fazer cagada, merda? É isso que vai acontecer, diria Platão. E você sabe o que acontece? A ignorância da população, a massa, o desejo de saciar os seus interesses, é isso que convoca a tirania. Ok? É isso que convoca a tirania. A tirania não é provocada pelo tirano, dirá Platão. A tirania é convocada pelo povo, que se meteu a besta de não respeitar o seu lugarzinho na sociedade e quis comandar. Logo, convocou a tirania. Ou seja, abusou do poder e fez com que os poderosos se irritassem. E ao se irritarem, fizeram com que abusassem do poder. Quem convoca a tirania é o povo, não é o tirano. E não é que o Platão defende a tirania, pelo contrário, ele acha algo ruim. Mas ele estava falando, ó, tá vendo? Mas quem que falou? O povo. O povo. É sempre assim. Então a gente precisa parar e respirar. Precisa ter então, para Platão, para a polis perfeita, para a cidade ideal do Platão, precisa passar por 3 ondas pelo menos. Que 3 ondas são essas, professor? Onda, olha a onda. Não, pessoas. A primeira onda ela se refere à questão de comunhão de bens do governante. Ok? O governante não pode ter propriedade privada. Para Platão, pessoas. Para Platão, o governante, se ele tiver posses, seja propriedade privada ou seja família, ele vai legislar em favor próprio. Ele não vai legislar para a polis, ele vai legislar para os interesses próprios. Então, o governante ele precisa viver numa casa pública. Ah, professor, ele não vai então ter relação sexual? Vai, mas ele vai ter relação sexual com a comunidade. Por que, professor? Porque os filhos dele não podem ser dele, os filhos têm que ser da polis. Porque o governante não pode ter rabo preso para poder legislar. Primeira questão do Platão. Segunda questão, pessoas, a igualdade entre homens e mulheres. Platão aqui ele tem um quê de feminismo. Eu só digo um quê porque você vai entender daqui a pouquinho. Para Platão não tem diferença de essência entre homens e mulheres. Tem homem bronze? Tem mulher bronze. Tem homem prata? Tem mulher prata. Tem homem ouro? Tem mulher ouro. Ok? Então, para Platão, você tem que tratar e tem que dar uma educação para todo mundo sem essas distinções. É óbvio que para Platão, influenciado pela sua época, ele chega a falar, mas a mulher é mais fraca. Mas numa questão de essência, a diferença entre homens e mulheres não é essencial, é acidental. Homem tem pipi e mulher tem casinha. Ok? E aí vem a terceira onda, e essa é o que marca a filosofia política do Platão. A cidade não será justa enquanto o rei não for filósofo ou enquanto os filósofos não forem o rei. Então essa é a frase do Sócrates, né, que o Platão coloca na República, e aqui está o problema, ou seja, não adianta colocar qualquer um lá. E esse é o problema da democracia ateniense para Platão e para Sócrates. Não adianta. Por quê? Porque os critérios utilizados para porem por lá, colocaram qualquer um. Tem gente muito boa fora da democracia e tem gente muito ruim dentro da democracia. Precisa organizar, precisa triar. É o filósofo que precisa comandar. É a teoria do filósofo rei, né? E aí entra aquela parte que o Platão explica o problema do conhecimento. A alegoria do sol, a alegoria da linha, a alegoria da caverna. Qualquer coisa volta na aula sobre Platão para você ver essas 3 alegorias. Você viu como a gente está fazendo o remember do Platão todo? Tudo bem? E aí ele conclui. O que ele conclui, professor? Beleza, dos modelos que a gente pode ter, a democracia é marcada pela disciplina militar, governo militar, governo dos guerreiros. É sempre ruim essa democracia. Por quê, professor? Porque de alguma forma isso acaba gerando um modelo oligárquico, que é o governo dos ricos. Ou seja, sempre atende ao interesse, né? Você reprime, a disciplina reprimindo, ela não é boa. Então a oligarquia, ela tenta botar os ricos, e o que para Platão também é ruim. A democracia tenta colocar todo mundo, né? Mas todo mundo fica numa questão de medo, porque ninguém sabe porcaria nenhuma, e aí o que é que vem agora? Vem o salvador, o tirano. O tirano sempre vai ser o governo dos interesses pessoais dele. Então o melhor modelo de governo é da sofocracia. O governo do filósofo rei. Aquele governo dos filósofos. Então a gente precisa colocar a gente precisa propor uma sociedade onde os filósofos cheguem ao poder. Como isso aconteceria, professor? Paideia. O que é paideia platônica, professor? A paideia platônica é um sistema educacional, onde Platão propõe como é que deveria ser a formação dos cidadãos, principalmente do filósofo. Ok?
ok? Primeiro, na sociedade não terá núcleos familiares. A sociedade, os filhos da comunidade são da comunidade. Para não ter problema, porque qualquer um poderá vir a ser rei, então a gente já mata no início. Não temos que resolver esse problema da união do bem privado do rei, né, do governante. Então a gente já elimina a família por completo. Então é um surubão onde as crianças são filhas da polis. Deu 7 anos, vai para a escola, que é a primeira etapa aqui da paideia. Vai para a escola, vai ficar até os 20 anos. Homens, mulheres, meninos, meninas vão para a escola aos 7 anos, dependendo da classe social, e vão ter a mesma educação. Mesma escola de educação física, por exemplo. Inclusive para as mulheres. A arte da guerra e tudo mais para as mulheres. Chegou aos 20 anos, passa a primeira reta. A gente já identificou quem que é o bronze. Identificamos quem que é bronze? O corpo docente já identificou quem que é bronze? Já, vai trabalhar. Aí ficaram prata e ouro. Então eles vão estudar dos 20 aos 30 anos. Então é a segunda etapa da paideia. Para quê, professor? Para a gente identificar quem que é ouro e quem que é prata. Então os professores no dia a dia vão fazendo anotações e dali eles vão tirar quem que é ouro e quem que é prata. Quem que é ouro e quem que é prata? Identificou quem que é prata? Quem que é ouro? Identificou. Então quem que é prata vai para o exército, inclusive mulheres. Quem é ouro vai para a terceira etapa, mas não mulheres. Mulheres não vão para a terceira etapa. Mulheres vão agora para a vida doméstica. E elas têm que serem identificadas para poder produzir mais ouros, né? Na terceira etapa, aí sim, os filósofos, os ouros, vão se dedicar à filosofia, à produção de conhecimento, pensamento e reflexão dos 30 aos 50 anos. E aí, aos 50 anos, agora eu posso ser magistrado, agora eu posso ser governante da polis. Esse seria o modelo educacional. É óbvio que Platão tentou implantar isso, foi preso, Platão foi vendido como escravo no Egito, você acredita? E aí Platão chegou a tentar emplacar isso na Assíria, foi vendido como escravo pelo rei, pelo filho do rei depois. E é um modelo, pessoas, que você precisa demorar 43 anos para ver se dá certo. Então é óbvio que é um modelo que não conseguimos ver. Platão não conseguiu em vida identificar se poderia dar certo. Mas é essa a proposta que Platão faz, ok? E toda vez que você lembra de, não, professor, o político precisa ser alguém qualificado, na verdade você resgata uma ideia que é platônica por essência. Tudo bem, pessoas? Beijo no seu coração, a gente se vê por aí. Até mais.